Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Domingo de final do Paulista, chegamos e tomara que a gente seja campeão, porque eu tô com saudade de ser campeão já, hein? Enfim, vamos falar sobre detalhes aí da final, provável escalação, onde assistir todos os detalhes. Novo gramado do Allianz Parque, imagens bem legais para vocês verem aqui, imagem bem legal. E novidade aí no mercado que pode impactar a próxima janela de transferências do Palmeiras, beleza? Antes de começar o vídeo, quero deixar aqui meu feliz Dia Internacional da Mulher a todas as mulheres, que seja um dia incrível para vocês e não só um dia, que seja um ano incrível para vocês. A gente sabe o quanto vocês lutam, o quanto vocês trabalham, o quanto vocês se esforçam para fazer todos os seus corres no dia a dia, né? Seja de trampo, seja de estudo. A gente sabe como que é complicado demais o mundo hoje em dia para a mulher, por isso eu desejo, além do feliz Dia Internacional da Mulher, um ano incrível, um ano de muita força e um ano que você possa superar aí todos os seus limites e correr atrás dos seus objetivos e alcançá-los, beleza? Então, feliz Dia Internacional da Mulher e já fica puxando de orelha para os caras aí também. Você que tem a sua mãe, sua esposa, sua filha, sua prima, sua tia, uma amiga. Não faça só o dia 8 de março ser um dia legal, tá? Não faça só esse dia, dar um presente aqui, não. Faça todos os dias serem dias incríveis para as mulheres da sua vida aí. Não deixe de agradecer por tudo que elas fazem e não deixe você de fazer também alguma coisa, né? Pelo amor de Deus, vamos. Fica aqui o puxão de orelha para todos aí também, inclusive para mim, de fazer o Dia Internacional da Mulher não ser só uma data, ser um dia para celebrar a vida dessas mulheres incríveis, mas que durante todo o ano a gente possa ser também homens que ajudem e homens, né, pelo amor de Deus, que sejam os melhores possíveis na vida delas, que são incríveis pra gente. O que seria da gente sem essas mulheres, né, mano? Enfim, vamos falar da final do Palmeiras aí, vamos falar do Allianz Parque, vamos falar sobre mercado de transferências, a janela aí tá aberta ainda para o futebol brasileiro, europeu, o futebol de fora fechou, mas tem coisa já projetando para a próxima janela, beleza? Bora pro vídeo. Vamos começar aí pelo gramado do Allianz Parque, por quê? Esse vídeo aqui, ó, do Matheus, acho que é Vinícius Matheus Vivi tá aqui, mas o Planeta do Palmeiras repostou o novo verde, digamos assim, né, cara? Ó. Pera aí. Deixa eu até tirar o som aqui, mas ó, nos parece, né, por esse vídeo, um gramado de fato mais verde. Porém, a gente já falou também, né, quando a gente tem na televisão, às vezes realmente é o problema da televisão. A gente nunca deixou de ser muito verde o gramado lá, né, para quem já foi no estádio sabe disso, mas esse novo vídeo impressiona assim, parece mais aquele lance de tapete mesmo, né, parecido com o que lá no Newton Santos, lá do Botafogo, dá essa impressão mais de tapete mesmo. E aí, cara, legal isso, né? Claro que é um detalhe estético, mas também ajuda, porque o gramado que tava, né, o primeiro sintético que tava até agora, antes dessa mudança, apesar dos problemas que teve lá com a cortiça e tudo mais, a bola rolava, que era uma beleza. Então não era um problema pro jogo, né? O jogo em si rolava. É mais a questão pro jogador de ser mais confortável, mudança de direção e tudo mais, que aí sim impacta muito. Então, me parece, né? Nos parece por esse vídeo que vai vir o famoso tapetinho aí, igual é no Newton Santos ali. Você vê que não sei nem se são falhas, né? São detalhes ali mais brancos, mas de maneira geral me parece todo o gramado já bem verde. E aí, como a gente já trouxe aqui, a informação deve rolar a estreia contra o Mirassol, né? Enfim, então vai ficar mais bonito na TV, é legal também, né? Eu sei que é só um detalhe estético aí, o pessoal gosta de falar da estética do Palmeiras, o Palmeiras tá bem, começa a ganhar as coisas, o pessoal já começa a falar, ai não, porque não tem estética, ai porque não tem aura, né? Daqui a pouco os caras não sabem o que inventar mais, mas pelo vídeo aí, parece que vai ficar bem bonito, né? E a gente voltando para casa, né? Barueri deu sorte até aqui, trouxe o Palmeiras até a final do Paulista, mas a gente sabe que realmente a nossa casa é o Allianz Parque, né? Então é isso. O Vinícius aí do Matheus Vivi sobre o novo gramado do Allianz Parque, tá? Isso aqui era bem rapidinho. E antes de falar da final, quero dar uma dica bem legal para vocês. Esse parceiro que tá nos acompanhando aí desde janeiro, tá? Porque chega janeiro, é conta, é IPVA, é IPTU, é todo tipo de conta possível que chega na conta, que chega na vida adulta, né? A vida adulta que a gente não tem nenhuma facilidade, porém o gringo te traz uma facilidade que é em relação ao seu IPVA para você parcelar ele em até
até 12 vezes, tá? Você tem o aplicativo Gringo, que é o melhor amigo do motorista, QR Code na tela aí para você escanear, ou link fixado no comentário na descrição, é de graça, tá? Você baixa o aplicativo e deixa tudo em dia, você parcela seu IPVA, você dá uma olhada ali como que tá a questão do licenciamento, tem a sua CRLV digital e sua CNH também, você pode colocar tudo bem organizadinho ali no aplicativo, e é um aplicativo extremamente confiável, tá? Regularizado e credenciado pelos principais órgãos de trânsito do Brasil, então você fica tranquilo, deixa tudo em dia e aproveita, claro, para deixar o fluxo de caixa aí o melhor possível. A gente já tá em março, a gente sabe, ao mesmo tempo que esse começo do ano ele já chega com tudo, ele também passa rapidão e às vezes você deixa passar alguma coisa. Para não deixar passar aí seu IPVA parcelado, tranquilo, para você não ter que pagar, né, tudo de uma vez, que a gente sabe que não é fácil, então você parcela aí usando o aplicativo Gringo, tá? O melhor amigo do motorista, lembrando, o aplicativo é de graça, beleza? Bora falar da final. Palmeiras e Novo Horizontino e Palmeiras hoje, final pelo Campeonato Paulista, né? Transmissão hoje, graças a Deus, eu gosto quando tem que dar essa informação aqui, porque, sinceramente, o legal é que todo mundo puder assistir o bagulho, né? Então hoje, TNT, Cazé TV, Record e HBO Max. Hoje tem, você gosta de assistir na TV a cabo, você vai assistir na TV a cabo, gosta na TV aberta, vai na TV aberta, gosta mais da transmissão de internet, vai para transmissão de internet, o que for mais fácil para você, tá? Então hoje dá para assistir de qualquer jeito, né? Então fica mais tranquilo. Para mim, falando assim, para mim, da minha realidade aqui, eu acompanho pela Cazé TV para a questão de ficar printando. Para quem acompanha no Insta sabe que eu posto o lance dos gols, né? E para printar do YouTube é tranquilo, né? Quando é streaming é mais difícil, da televisão não vou ficar tirando foto da televisão. Então é mais fácil, mas eu sei que cada um tem a sua preferência aí, tá? Jogo às 20h30, domingão, né? A gente já falou que muito provável aí, pela questão da televisão, pela questão da Record, querer competir com o Fantástico, esses detalhes aí que a gente sabe que impacta muito. Até falei que outro dia, né? Mudou a TV, que antes todo mundo falava, pô, a Globo decide que hora que joga futebol, não sei o que tem. Aí mudou, saiu da Globo, o pessoal pensou que ia mudar isso. Não ia. Ainda é quem tem, né, o poder aquisitivo maior, que ainda é TV aberta. Não sei se daqui a um tempo a Cazé TV, né, ou outros canais aí possam ter mais condição que TV aberta, mas hoje em dia, até o canal que não é tido como principal tem mais grande, a gente sabe que tem mesmo, né? Jogo no estádio Jorge Ismael de Biasi, o famoso Jorjão, lá em Novo Horizonte, né? E escalação do Novo Horizonte, deixa eu colocar aí até para vocês, para ilustrar para vocês ficar melhor, né? Mas Rômulo deve jogar, né? O tal da multa aí será paga. O Palmeiras, inclusive, pelo que a gente analisou aí, porque a gente apurou, não deve solicitar toda a questão formal antes. O Rômulo pode jogar e acho que o Novo Horizontino tem papo aí de 24 horas para fazer o pagamento, não vai ser uma questão burocrática que vai atrapalhar. Porém, o Palmeiras vai, claro, exigir sua multa, né? Não é que vai esquecer a parada, não. Vai receber e vai receber muito bem o dinheiro pelo Rômulo aí, R$1 milhão para jogar. Peso, hein? Peso. Então a escalação aí do Novo Horizontino: Jordi, Dantas, Patrick, Alvarinho, Mike, Leonaldi, Luiz Oyama. O Luiz Oyama falou que, né, que já fizeram 4 no Palmeiras, então basicamente falou, ainda acreditem na gente, né? Tomara que, enfim, que vire meme a fala dele, né? Matheus Bianchi, Rômulo, Vinícius Paiva e Robson, um bom time. É o time de segunda divisão, mas eu acho, mano, que esse ano eles sobem. Eu acho que esse ano eles sobem. Batendo na trave 2 anos aí, mas esse ano o time é muito bom mesmo, sim. E quem tá fora, Hélio Borges e Maicon Jesus, né, lesionados aí. E Arthur Barbosa e Marlon em transição física. Então, um bom time, a gente já viu a dupla de zaga ali muito boa, né? O Dantas, como a gente disse, que tá com propostas aí dos times da capital, do Corinthians, tem times eu acho que o Botafogo também olhando, Vasco, enfim. O Mike, que fez aquele gol contra o Corinthians, é um bom lateral, o Alvarinho também, o Leonardo, o Oyama, uma boa dupla de volantes, né? O Rômulo, a gente sabe da importância dele no time, e o Robson, né, faz gol no Palmeiras quase todo jogo, porém no jogo passado
Carlos Miguel fez a boa pra gente, hein? Meu Deus do céu, salvou a gente aí. Poderia estar indo para uma. A gente poderia estar indo com 2-0 por causa daquele gol lá que foi mal anulado, poderia. A gente poderia estar indo com 2-0 por causa daquele gol do Alan que bateu na trave, poderia, mas a gente também poderia estar indo com 1-1. E seria bem complicado jogar com 1-1 lá, tendo que buscar o resultado, né? Então a gente tem a vantagem do empate, mas não pode jogar esperando o empate também. E a escalação do Palmeiras aqui: Carlos Miguel, Gustavo Gomes, Murilo, Kelvin e Piquerez, Marlon Freitas, Andrés Pereira, Alan, Maurício, Flaco Lopes e Vitor Roque. Eles ainda colocam, né, o Aras como banco, né? Quem tá fora, o Paulinho, que a gente tá ligado, por cirurgia na perna direita. E o John Aras, ao que tudo indica, deve se manter no banco de reservas. Eu sei que muita gente não concorda, especialmente no jogo passado, onde o Vitor Roque não jogou como titular e entrou o Ramon Sousa no lugar dele. Só que por fim o Sousa ainda deu assistência, né? O Sousa, inclusive, é o atacante com mais assistências no futebol brasileiro por enquanto, tá? Entre os jogadores da Série A. Tem feito um bom campeonato, cara. Então acho que o Abel quis meio que premiar ele por isso também, né, nesse último jogo, mas o Aras deve entrar, né, durante o jogo, durante o segundo tempo, como a gente já tá acostumado. Beleza? Então esses são os detalhes da final, escalação. Legal ver a arbitragem também, né? O senhor Flávio Rodrigues de Souza, Neuza Inês Bach, Alex Zang Ribeiro, a quarta árbitra é Edna Alves Batista e o VAR José Cláudio Rocha Filho, tá? Então a arbitragem, Flávio Rodrigues. A gente viu alguns jornalistas reclamando da escala dele, porque ele que deu o pênalti ano passado no Vitor Roque contra o São Paulo, né? Agora, se for ficar reclamando de todo juiz que for escalado porque ele errou contra ou a favor, estamos lascados, não vai escalar ninguém, né? Até porque o próprio Klaus é um exemplo, né? O Klaus é palmeirense, você vai ver, o Klaus já prejudicou a gente em um monte de clássico. Então, né, se o Klaus tivesse sido escalado também estariam reclamando, a Edna, qualquer um estariam reclamando. A gente sabe muito bem como funciona. Eu já não reclamo mais de quando eu vejo escala de arbitragem, mano, porque sinceramente eu não espero muita coisa. Beleza? Então é isso sobre a final. Agora vamos falar sobre Thiago Almada. A gente trouxe a informação aqui algumas semanas atrás sobre interesses aí, né? Interesses em cima do Flaco Lopes por times da Europa. E continua crescendo cada vez mais, ainda mais pelo começo do ano que ele tá fazendo, e muito provavelmente porque deve jogar a Copa do Mundo pela Argentina. Não sei se vai chegar lá na Copa do Mundo como titular. Talvez não, né? Porque a Argentina hoje tem seu time, mas até nos amistosos que ele foi, ele chegou a jogar ali, se eu não me engano, 1 ou 2 como titular, né? Jogando muito parecido com o que ele faz no Palmeiras, né? Não ser travante, aquele meio camisa 10, meio falso 9 que sai para ajudar bastante, para fazer o pivô. Então ele deve jogar bastante na Copa. Mesmo se não for titular, deve entrar durante os jogos. Então o interesse europeu, ele, né, não tem como não acontecer. E aí o que acontece? A informação do Veloso, tá? O Veloso mesmo do Neto, o ex-goleiro do Palmeiras, ele trouxe a informação aí que o fator Flaco Lopes, interesse do Atlético de Madrid, a gente trouxe esse interesse, inclusive, pelo próprio Diego Simeone, que gosta muito dele, argentino também, né? Esse interesse pode ajudar o Palmeiras voltar a negociar com o Thiago Almada, tá? Pode ajudar o Palmeiras fazer, não exatamente sim, uma moeda de troca, né? Só ver questões das diferenças a serem pagas, né? Lembrando que o Flaco Lopes está super valorizado no mercado, então não duvida se quem tiver que pagar a diferença vai ser o Atlético de Madrid, né? Mas assim, segundo o Veloso, esse interesse aí do Atlético de Madrid pelo Flaco Lopes, ele pode acender de novo aí na janela do meio do ano em relação ao Thiago Almada, em relação a eles poderem usar o jogador para, né, levar o Flaco Lopes. E aí é uma informação que complementa o que a gente falou durante a janela, né, durante a última janela da questão todo do interesse do Flaco, do Atlético de Madrid pelo Flaco, quanto a negociação que teve sim entre Palmeiras e Thiago Almada, que acabou não andando, mas ele mesmo falou sobre isso, tá? Que teve negociação, ele abriu o jogo ali, mas falou que o interesse dele era se manter na Europa. Então, assim, questão Palmeiras e Atlético de Madrid já estava andando, tá? Então é uma negociação que já aconteceu, mas claro, eu sempre falo aqui e sempre reforço o interesse do jogador, ele sempre fala mais alto. A grande questão, Thiago Almada, dei até uma olhada aqui nos últimos 3 jogos, ele foi titular em 2. Ele foi titular no jogo de ontem, ele foi titular
Ontem contra o Real Sociedade ele foi titular. E aí contra o Oviedo ele foi titular também. Porém, contra o Barcelona, que eles tomaram 3 na cabeça, fora de casa, ele nem entrou, tá? Ele nem entrou no jogo, ele ficou no banco de reservas. Eu peguei aqui o recorde de 3 jogos, vamos pegar o recorde aqui de 4 jogos, que tem a Liga dos Campeões aqui também, que é contra o Clube Bruges. Aqui ele foi... Aqui ele nem entrou também. Então, dos 4 últimos jogos, ele foi titular em 2 jogos e em 2 jogos ele nem entrou. Então, ele não encontrou ali uma frequência, uma confiança do técnico em relação a ele por enquanto, né? E ele já tá um tempinho lá considerável já e ainda não encontrou essa sequência. Então, a gente, claro que isso vai contar muito como terminar a temporada. Se ele terminar a temporada em alta, né? Pô, os caras estão aí na Liga dos Campeões, não sei exatamente até onde eles podem ir na Liga dos Campeões, né? Se classificaram aqui nos playoffs contra o Clube Bruges, ó, 3-3, depois meteram 4-1, né? Um jogão. No Campeonato Espanhol, a gente sabe. Eu sei que eles não estão disputando o título, só deixa eu confirmar a colocação desse terceiro lugar, como eles costumam ficar, né? Então deve terminar o campeonato assim, se classificando de novo para a Liga dos Campeões, e aí vai do interesse dele, né, cara? Vai do interesse do jogador. O que o Palmeiras precisa priorizar é não perder o Flaco Lopes, mesmo assim, tipo, por um valor muito baixo, isso a gente já imagina que não vai. E a questão da reposição, o Thiago Almada não veria para ser a reposição do Flaco Lopes na questão de posição, que é diferente. Pelo menos eu enxergo uma posição bem diferente. Mas a questão é assim, ó, saiu um cara que tem sido decisivo, que tá ajudando muito o time, chegou outro cara que pode ajudar tanto quanto, tá? Então tem que ser esse nível. Porém, eu quero deixar essa pergunta para vocês também e já vou dar a minha opinião. Hoje é difícil. Hoje, se sai o Flaco Lopes, difícil chegar um cara que vai ocupar esse mesmo peso de importância que ele tem hoje. Não pode ser que o Almada seja? Pode. Ele tem qualidade para isso. Mas de imediato, putz, a gente vai perder muito quando perder o Flaco Lopes. Eu torço muito para que o Palmeiras tente fazer um jogo duro para segurar ele até o final do ano, mas eu acho que vai ser difícil, porque esse começo do ano dele tá absurdo. Fez o gol aí no primeiro jogo da final, espero que hoje ele decida também. E, mano, Copa do Mundo não tem como. Se ele se destacar, se ele for bem, aí você esquece, é difícil mesmo segurar, né? Mas enfim, informação aí do Veloso, então, é que o fator Thiago Almada pode acender de novo pela questão do interesse do Atlético de Madrid no Flaco Lopes. E aí a gente perde um grande jogador, mas também chega um grande jogador, né? Mas comenta aí o que você acha, o que você pensa sobre isso. Deixa seu like no canal, sua inscrição é muito importante. Depois do jogo, claro, a gente volta por aqui também para comentar, se Deus quiser, com o título, se Deus quiser com o Matasse, que eu já tô sentindo muita falta de ser campeão. Beleza? É isso, se inscreve no canal, tamo junto.